Olá pessoal, professor Flávio Perini do IFES Campus Cariacica, aulinha de histologia animal, mais precisamente tecido nervoso. Bom, vamos começar fazendo uma caracterização geral do tecido, tentando entender o que nós temos como fatores que permitem identificar este tecido. Na primeira aula de tecido, nós falamos que os fatores relacionados à caracterização do tecido são o tipo de célula e a quantidade e composição da substância intercelular. No caso do tecido nervoso, o que evidencia basicamente esse tecido são as células que caracterizam este tecido. É um tecido que ele é responsável por produzir e propagar impulsos nervosos. Isso se dá por quê? Porque possui células com capacidade de criar os impulsos nervosos e propagar os impulsos nervosos, os chamados neurônios, que é o que caracteriza preferencialmente ou principalmente esse tecido. Tecido responsável pela produção e propagação de impulsos nervosos. Tá? Bom, aonde nós encontramos esse tecido? Basicamente constituindo o sistema nervoso. O nosso sistema nervoso ele é formado por células nervosas que, em conjunto, compõem o tecido nervoso. E aí, a finalidade deste tecido é trazer para o sistema nervoso a capacidade de integração. O sistema nervoso é um sistema de integração. Um sistema que integra o organismo com ele mesmo, o organismo com o meio. Isso se dá porque, pela capacidade que nós temos de perceber estímulos, convertermos esses estímulos percebidos em impulsos nervosos que serão distribuídos via nossa rede nervosa às diversas partes do corpo, promovendo algum tipo de resposta a esse estímulo, né? Promovendo uma regulação das atividades internas e nos ajustando ao meio externo. Então essa é a chamada integração. E essa integração é feita pelo sistema nervoso composto pelo tecido nervoso. Então, atua na integração e na coordenação das funções de vários órgãos especializados nos animais. As nossas funções biológicas estão, na sua grande maioria, intimamente ligadas à atividade do tecido nervoso, que tem origem ectodérmica, constituído basicamente por dois tipos de células, neurônios e neuróglias, ou células da glia. Vamos começar caracterizando os neurônios. Aqui nós temos uma imagem em microscopia de um neurônio e uma representação esquemática de um neurônio, né? Essa célula é muito ramificada, se intercomunica diretamente com outras células do mesmo tipo. Uma célula com características próprias, ela que é a responsável por criar e propagar o impulso nervoso. É a célula nervosa propriamente dita. Então, quando nós falamos de célula nervosa, nós estamos falando basicamente de neurônio. Porém, lembrando, tem as neuróglias também. Finalidade: produção e propagação dos impulsos nervosos. Responsáveis pela recepção e transmissão dos estímulos no meio interno e externo. Foi o que eu falei. Nós nos integramos com o ambiente interno por causa da atividade de receber e propagar estímulos e impulsos estabelecida pelo neurônio. Assim, possibilita o nosso organismo executar as respostas adequadas para a manutenção de um estado de equilíbrio interno, para a manutenção da nossa homeostase. Uma célula que tem algumas propriedades, basicamente excitabilidade e condutibilidade. Excitabilidade é a capacidade que permite uma célula responder a estímulos internos ou externos, e o neurônio faz isso, então ele tem essa excitabilidade. E a condutibilidade é a capacidade de transmissão ou condução do impulso nervoso. No caso do neurônio, nós observamos essa propriedade. Essa condução se estabelece por toda extensão e em grande velocidade, em um curto espaço de tempo. São respostas instantâneas. Tá? Por exemplo, pega uma agulha e encosta na sua mão. Qual vai ser a sua resposta? Parar, olhar, pensar ou puxar imediatamente? Puxar imediatamente. Então, essa resposta instantânea, ela envolveu o quê? O estímulo sendo recebido, percebido pelos neurônios, convertido em impulso nervoso, alcançando o sistema nervoso central e retornando ao órgão efetuador, que é o músculo para você puxar.
Então é uma coisa instantânea, justamente porque a transmissão do impulso nervoso é uma transmissão muito rápida, muito dinâmica. Além de serem células perenes. O que eu quero dizer que os neurônios são células perenes? São células que depois de diferenciadas não se dividem mais, ou seja, devem durar para a vida toda, a menos que alguma coisa promova a destruição dessas células. Drogas, álcool, podem promover destruição de neurônio. E aí, como é uma célula que não se divide, um neurônio que foi perdido não vai ter outro se dividindo para tomar o seu lugar. São células perenes em que a degradação não é reposta. Células que possuem basicamente duas partes, ou três partes, melhor dizendo, né? Vamos colocar assim. Duas ramificações, os chamados neuritos, as ramificações do tipo dendrito e ramificação do tipo axônio, e uma região mais dilatada que é o corpo celular ou pericário. Então nós temos corpo celular, dendritos e axônio compondo o neurônio. Sendo que o axônio e os dendritos podem ser os dois em conjunto referendados como neuritos, que são os prolongamentos de um neurônio. Beleza? O corpo celular é o centro trófico do neurônio. É onde as atividades biológicas vitais do neurônio se estabelecem. É onde ele produz energia, é onde ele sintetiza as substâncias que ele vai usar para suas atividades biológicas. Então é onde nós encontramos as organelas da célula, porque o neurônio é uma célula, né? Os dendritos são as ramificações neuronais, normalmente mais curtas e mais numerosas, que têm por finalidade receber os estímulos ou receber os impulsos nervosos. Receber um estímulo é um dendrito. Receber um impulso é um dendrito. Esse dendrito, então, ele recebe um estímulo, repassa ele pela sua superfície de membrana, a membrana do corpo celular e, posteriormente, pelo axônio, que é a ramificação normalmente única ou em pouca quantidade, porém bem mais longa do que os dendritos. Tá? Esse axônio ele tem por finalidade conduzir e repassar esse impulso nervoso a outro neurônio, a uma célula muscular efetuadora, a uma célula glandular efetuadora. Então ele se comunica com órgãos efetuadores ou se comunica com outro neurônio. Tá? Eis que o axônio ele pode, em alguns momentos, ser revestido por um grupo especial de células que criam uma capa protetora chamada bainha de mielina. Então já já a gente referencia melhor isso. Então vamos lá, hein? Corpo celular é o pericário. Como eu falei, é o centro trófico do neurônio, onde se encontra a maior parcela do citoplasma, das organelas, núcleo, citoesqueleto, e aonde as atividades biológicas neuronais se estabelecem. Ocorrência. No sistema nervoso central, o corpo celular ele está compondo o que nós chamamos de substância cinzenta. No sistema nervoso periférico, está compondo os gânglios nervosos. Quando se trabalha sistema nervoso, nós observamos que o sistema nervoso é dividido em duas regiões, central e periférico. O sistema nervoso central tem dois tipos de compósitos, dois tipos de substâncias, que a gente chama de substância branca e substância cinzenta. A substância cinzenta no sistema nervoso central é representada pelo acúmulo de corpos celulares. O sistema nervoso periférico é composto pelos nervos e pelos gânglios. No sistema nervoso periférico, os gânglios nervosos são compostos pelo acúmulo de corpos celulares, corpos neuronais. Os dendritos, como eu falei, são as terminações aferentes ao neurônio, ou seja, são as terminações que levam o impulso para o neurônio. Então ela recebe o estímulo do meio, de células epiteliais sensoriais ou de outros neurônios. Tá? Se ramificam afilando até as extremidades, exibem pequenas expansões bulbosas até as espículas dendríticas, onde ocorre o contato com outros neurônios. São essas ramificaçõezinhas aqui. Então elas se ramificam demais para aumentar a possibilidade de interconexão com neurônios diversos. O axônio, como eu falei, é o que leva, né, o impulso a ser repassado
para outra célula nervosa, para um músculo, para uma glândula. Tá? Então, podem se ramificar, essas ramificações são chamadas de colaterais, então tem uma ramificação aqui, um colateral, né? Uma ramificação. Apesar do que as ramificações não são tão frequentes igual nós observamos nos dendritos. A parte inicial do axônio, chamada de cone de implantação, essa regiãozinha aqui em que ele se implanta no corpo celular. O meio do axônio é o axônio propriamente dito. E a parte final do axônio é o terminal axonal, o botão terminal ou peridendro. Essa região terminal aqui. Então são alguns termos que vocês podem encontrar. Tá? O terminal axonal é o local onde o axônio entra em contato com outros neurônios ou outras células e passa o impulso nervoso para elas. Eu vou repetir. Outros neurônios ou células musculares ou células glandulares, que são as células com as quais os axônios se comunicam. A região em que um axônio entra em contato com outras células e permite que o impulso seja passado para essas outras células, nós chamamos de sinapse. As ramificações terminais são chamadas de arborização terminal. Alguns termos associados ao axônio. O axônio, como eu falei, ele pode ou não estar envolvido por células que trazem um aumento do seu potencial de funcionamento. São dois tipos de células, uma célula chamada célula de Schwann e uma célula chamada oligodendrócito, são as células que podem estar envolvendo os axônios. As células de Schwann apenas no sistema nervoso periférico, os oligodendrócitos apenas no sistema nervoso central. Essas células de Schwann e esses oligodendrócitos em conjunto vão formar a chamada bainha de mielina. Essa bainha de mielina é uma camada que envolve o axônio, que vai atuar como um isolante elétrico, facilitando com que o impulso nervoso seja deslocado de uma maneira mais dinâmica. Facilita a condução do impulso nervoso. Bainha de mielina. Composição dela, formada pelo conjunto de células de Schwann ou oligodendrócitos, dependendo de onde você analisa esses neurônios. Finalidade? Isolante elétrico, aumentando assim a velocidade de transmissão do impulso nervoso. Outra característica marcante é que quando nós analisamos esses neurônios com bainha de mielina, nós vamos observar que a bainha de mielina ela vai apresentar algumas regiões descontínuas. Essas regiões descontínuas, essas regiões em que ocorrem falhas na bainha de mielina, serão chamadas de nódulos de Ranvier. Esses nódulos de Ranvier são regiões em que o axônio não está envolvido pela bainha e fica exposto diretamente. Consequentemente, vão representar, quando nós observarmos o impulso nervoso, vocês vão entender melhor isso aqui, vão representar as regiões em que o impulso realmente se propaga. O impulso nervoso ele apresenta o que nós chamamos de uma condução saltatória. O que isso significa? Nos neurônios que têm bainha, o impulso só se efetiva verdadeiramente nas regiões do nódulo de Ranvier. Então, ele salta de nódulos em nódulos. Tá? No caso dos axônios mielinizados envolvidos pelas células de Schwann, a parte da bainha de mielina, onde estão o citoplasma e o núcleo dessa célula, constitui o que a gente chama de neurilema. Então, se perguntarem para você o que é um neurilema, é o quê? É a parte celular da bainha de mielina, onde estão o citoplasma e o núcleo da célula de Schwann. Aqui a gente tem uma representação, ó. Aqui é o que eu chamei de nódulo de Ranvier. Ó. Então, isso aqui é uma célula de Schwann. Isso aqui é outra célula de Schwann. E aqui no meio, em laranja aqui, eu tenho um axônio. Então, o axônio, na verdade, ele faz isso. Ó. A célula de Schwann, na verdade, ela faz isso. Ela se enrola no axônio. Então, ela cria uma camada isolante. Certo? Aqui também dá para visualizar. Aqui já é um oligodendrócito. Ó. Ele vai se enrolar no axônio. Ó, se enrola no axônio. E como eu falei, se enrola, mas existem determinados pontos, ó, em que o axônio fica exposto. Então, esses pontos em que o axônio fica exposto representam o nódulo de Ranvier, também chamado de nó neurofibroso. Tá?
E aí é nesse nódulo de Ranvier que o impulso realmente se propaga. O impulso se propaga na região em que o axônio está exposto. Depois salta para cá e aí vai embora. Então, o impulso ele vai fazer isso aqui. Vai vir por aqui, pela membrana. Quando chegar aqui, como essa camada, essa bainha de mielina, ela é isolante elétrico, o impulso daqui ele salta direto para cá. Ó. Então, ele evita que seja percorrido um espaço maior. Consequentemente, o impulso ele é dinamizado. Neurônios com bainha de mielina conduzem os impulsos nervosos de uma forma mais dinâmica do que os neurônios sem a bainha de mielina. Os neurônios eles podem ser classificados em diferentes tipos, e aí existem alguns critérios para se fazer essa classificação. Primeiro, quanto à morfologia dele, quanto à forma dele, ele pode ser classificado em bipolar. Bipolar é o quê? É aquele neurônio que tem dois prolongamentos, né? Ele tem um dendrito e um axônio. Então, você tem lá o corpo celular, um axônio e um dendrito. Ele pode ser multipolar, onde ele tem vários prolongamentos, então são vários dendritos, ó, vários dendritos, e um axônio. O axônio, no geral, é axônio único. Ele pode ser o chamado pseudo-unipolar. Saindo do corpo celular, ó, vem um único prolongamento, que na verdade se ramifica posteriormente. Certo? Então, um único prolongamento próximo do corpo, mas se divide em dois, dirigindo-se um ramo para a periferia e o outro para o sistema nervoso central. Então, é o chamado pseudo-unipolar. Ele pode ser classificado quanto à sua posição, né? O sentido que ele se desloca no sistema nervoso, ou melhor, o sentido que ele permite o deslocamento do impulso nervoso no sistema nervoso, sendo chamado de neurônio aferente ou motor, aquele que é responsável por levar a informação da superfície do corpo ao interior. Relaciona ao meio interno com o meio externo. Eferente, sensitivo. Tá errado, pessoal, desculpa. Vamos consertar aqui, peraí. Deixa eu ver aqui como que eu posso mexer nisso. Enfim, aqui onde está escrito aferente não é motor. Tá errado. O aferente é o sensitivo e o eferente é o motor. Então, deixa eu corrigir e entenda o que eu falei. Neurônio aferente, responsável por levar informações da superfície do corpo para o interior. Ou seja, ele recebe os estímulos. Como ele recebe os estímulos, ele é um sensitivo. Neurônio eferente, esse sim é o motor. É aquele que conduz a informação do sistema ao órgão efetuador. Que pode ser um músculo ou uma glândula. Beleza? Então, eferente ou motor, aferente ou sensitivo. E existe o que nós chamamos de neurônio de associação, associativo ou interneurônio, que é aquele que faz a união entre dois tipos anteriores. Une um associativo com um motor. Beleza? Então aqui, ó, recebeu o estímulo e levou o impulso nervoso, ó, em direção ao sistema nervoso central. Ele é um sensorial, sensitivo ou aferente. Está levando o impulso para o órgão efetuador. Ele é um motor ou eferente. Está fazendo a conexão entre um sensitivo e um motor. Ele é um neurônio associativo ou de associação. Tudo bem? Corrigimos o erro. Bom, a região em que nós encontramos o contato do neurônio com outro neurônio, do neurônio com uma célula muscular, do neurônio com uma célula glandular, caracteriza o que nós chamamos de sinapse. Falei isso ali atrás, certo? Então, nós temos basicamente como sendo conhecido como a região de passagem do impulso nervoso de um neurônio para outro, para célula muscular ou célula glandular. Então, é a região que o neurônio tem para se comunicar com a outra célula que ele se comunica. As sinapses elas podem ser
nomeadas de acordo quais são as partes neuronais que participam desse encontro. Chamaremos de sinapse axodendrítica quando o axônio de um neurônio faz contato com o dendrito de outro neurônio. Então, ela vai ser uma axodendrítica. Ó, aqui está o axônio fazendo contato com o dendrito. Axo de axônio, dendrítica. Ela pode ser axossomática quando o axônio faz contato com o corpo celular. Uma axossomática, ó. O axônio fez contato com o corpo celular. Axossomática. Somática vem de soma, que significa corpo. Então, o axônio com o corpo. Axoaxônica, quando o contato é entre axônios. Ó, esse axônio aqui se comunicou direto com esse aqui, ó. Então, é uma axoaxônica. Beleza? Então, são as possibilidades que nós temos de contato dos axônios com outros neurônios no momento da sinapse. Então, isso aqui é uma sinapse axodendrítica. Isso aqui é uma sinapse axossomática. Isso aqui é uma sinapse axoaxônica. As sinapses elas podem ser ainda classificadas de acordo com qual é a célula que está recebendo o estímulo. E aí, quando ela quando ela se estabelece entre dois neurônios, ó, um neurônio fazendo sinapse com outro neurônio, ela é interneural. Então, é uma sinapse que se estabelece entre neurônios. Quando a sinapse acontece com uma célula muscular, olha aqui, ó, o neurônio está se comunicando com a célula muscular. Ela é uma sinapse neuromuscular ou placa motora. E quando ela acontece com uma célula glandular, olha aqui, está se comunicando com uma glândula, vai estimular uma secreção. Ela é neuroglandular. Então, de acordo com quem o neurônio faz a sinapse pode ser interneural, sinapse entre dois neurônios, neuromuscular, que é a placa motora, neurônio com músculo, e neuroglandular, neurônio com glândula. E a sinapse, de acordo com ser estabelecida por meio de um contato direto ou não ter um contato direto com a célula com a qual o neurônio se comunica, ela pode ser dividida em química e mecânica. A sinapse química é aquela sinapse que se estabelece sem que o neurônio tenha um contato direto com a célula com a qual ele faz a sinapse. Como assim não tem um contato direto? Um neurônio, o outro neurônio ou uma célula muscular, eles não se encostam, eles ficam com um pequeno espaço entre eles. Esse espaço recebe o nome de fenda sináptica. Ó, tá vendo esse aqui? Esse aqui é um término de um axônio. E aqui embaixo é a célula que vai receber a informação nervosa vindo desse outro axônio. Pode ser um dendrito, por exemplo. Nota que foi feito um cortezinho aqui, um quadrado. Isso aqui é um aumento desse quadradinho. Então, o que eu estou observando? Ó, a membrana terminal do axônio de um neurônio, a membrana inicial pode ser do dendrito de um outro neurônio. Então, nota que essa membrana aqui não está em contato com essa aqui. Então, tem um espaço entre essas duas membranas. Então, esse espaço a gente chama de fenda sináptica. A sinapse que tem uma fenda sináptica é uma sinapse química. Por quê? Porque quando o impulso nervoso chegar no término do axônio, ele vai precisar de uma substância química chamada neurotransmissor ou neurohormônio ou mediador químico para fazer com que o impulso seja passado daqui para outra membrana e continuar no outro neurônio ou na outra célula que vai receber esse impulso. Tá? Então, o impulso ele vem até o final do axônio, estimula a liberação de neurotransmissores, os neurotransmissores navegam pela fenda sináptica até a membrana do outro neurônio e estimulam a atividade no outro neurônio, na outra célula. Visualizou? Então, toda vez que houver este espaço, a sinapse é química. Neste caso, tem que ter neurotransmissor. Tipo de sinapse em que não há contato direto entre as células participantes. A passagem do impulso nervoso de uma célula para outra é mediada por neurotransmissores. Beleza? Característica da sinapse química: usar mediadores químicos, que são os neurotransmissores, ter um direcionamento de passagem unidirecional e uma transmissão
relativamente, entre aspas, lenta, porque envolve, lenta quando comparada a outras sinapses que a gente chama de elétrica, porque envolve esse navegar dos neurotransmissores pela fenda sináptica. Na sinapse química, ó, então o que você vai ter? A membrana pré-sináptica, que é essa aqui, porção terminal do axônio. Essa porção terminal é chamada também de botão sináptico. A membrana pós-sináptica, que é essa aqui, da outra célula, certo? E a fenda sináptica, o espaço entre as duas. Então, o estímulo vai chegar e vai promover o navegar do neurotransmissor da membrana pré-sináptica pela fenda sináptica até a membrana pós-sináptica. Os eventos de transmissão na sinapse química. Então, basicamente, o que nós vamos observar? Primeiro, o potencial de ação chega ao terminal axônico. O potencial de ação é o impulso nervoso sendo propagado. Então, o impulso nervoso vai chegar até essa região aqui final. Nesse momento, nós vamos observar canais de cálcio controlados por voltagem se abrindo. Então, vão existir canais de cálcio aqui que vão se abrir. O que isso significa? Há necessidade de cálcio para mediar a passagem do impulso nervoso de uma célula para outra. O cálcio vai entrar dentro da célula e ele é que vai ser o sinalizador para que vesículas presentes nessa região terminal do axônio, contendo os neurotransmissores, possam se ligar à membrana. Porque você só tem que liberar o impulso nervoso, o neurotransmissor, se houver a necessidade de transmitir um impulso nervoso. O neurotransmissor está ali dentro da célula, produzido e guardado. Mas você não libera ele a toda hora, porque não é toda hora que você vai fazer aquele impulso, aquela transmissão. Então você precisa de ter alguma coisa que sinalize para que a vesícula contendo o transmissor possa se ligar à membrana e liberar o transmissor na fenda sináptica. Para você fazer o quê? Só liberar o impulso, só liberar o neurotransmissor, melhor dizendo, na hora que houver o estímulo feito pelo impulso. Então, o que o impulso faz? Ele vai vir descendo pela membrana, vai encontrar os canais de cálcio, vai abrir esses canais de cálcio e o cálcio vai entrar. O cálcio está fora da célula, ele vai entrar. E depois que ele entra, ele vai sinalizar para que a membrana contendo o neurotransmissor, essa membrana, essa bolsa, essa vesícula, desculpa, contendo o neurotransmissor, ela possa se ligar à membrana, essa vesícula é chamada de vesícula sináptica, para liberar o transmissor na fenda sináptica. Então, as vesículas se movem para a membrana, as vesículas ancoram na membrana e liberam o transmissor por exocitose. O transmissor, então, vai cair na fenda sináptica e vai navegar até um receptor de membrana da outra célula. Na hora que ele se liga nesse receptor, ele vai ativar a via de transdução do sinal. Ou seja, o impulso nervoso ele vai recomeçar agora nessa outra célula. É como se ele terminasse aqui e recomeçasse do lado de cá. Então, para que haja um estímulo para esse recomeço nesta outra célula, tem que ter esse neurotransmissor. Tá? Então, são esses os eventos para que aconteça uma sinapse química. Beleza? Existem sinapses, vou dar um exemplo aqui, ó. Existem sinapses químicas que são sinapses mediadoras de dor. Ah, você teve um estímulo doloroso, um neurônio vai passando essa informação para outra, né? E aí você vai levar a informação de dor para o sistema nervoso central e você reconhece como dor, por exemplo. E aí existem determinadas dores que você precisa de cessar. E aí, para cessar uma dor, o que normalmente a pessoa toma? Toma lá um medicamento, alguns analgésicos. Alguns medicamentos que são inibidores de dor, eles bloqueiam isso aqui, ó. Bloqueiam as sinapses que trariam o estímulo doloroso. Bloqueando essa comunicação. A comunicação entre o neurotransmissor da membrana pré-sináptica com o receptor da membrana pós-sináptica. Então, é o princípio de alguns medicamentos bloqueadores de dor. Exemplo. Né? Aqui, ó.
Aqui a gente está simulando esse evento de transmissão, para você visualizar o que eu acabei de falar. O impulso nervoso vai vir, ó, o impulso nervoso vai vir. Quando ele entrar em contato com a proteína canal de cálcio, o cálcio entra. O cálcio, ao entrar dentro do neurônio, ele se comunica com as vesículas neurosecretoras. Ó, o cálcio se comunicou com a vesícula neurosecretora, ela se funde à membrana, libera o transmissor entra em contato com a outra membrana e o impulso é transmitido. Certo? Então são os eventos de transmissão na sinapse química. Aqui embaixo eu tenho uma representação, né, um pouco mais 3D que mostra isso pra gente. Ó. Um impulso vindo, repassando o neurotransmissor para outra membrana e aí o impulso nervoso propaga-se. Isso é uma sinapse química. Sinapse química. Então a gente definiu o seguinte: neurotransmissores ou neurohormônios, substâncias que, quando se combinam com proteínas receptoras, abrem ou fecham canais iônicos, ou então desencadeiam uma cascata molecular na célula pós-sináptica que produz segundos mensageiros celulares. Em outras palavras, permitem que o impulso possa ser retransmitido. Tá? Existem substâncias que nós chamaremos de neuromoduladores, mensageiros químicos que não agem diretamente sobre a sinapse, porém modificam a sensibilidade neuronal aos estímulos sinápticos excitatórios ou inibitórios. Então, uma substância que modifica a sensibilidade neuronal ao estímulo excitatório de uma sinapse ou inibitório é um neuromodulador. Sinapse química podem ser, então, excitatórias ou inibitórias, de acordo com o tipo de sinal que conduzem. Tá? Sinapse excitatória, quando o sinal produzido na membrana pós-sináptica for de despolarização. O que é isso? É uma sinapse que vai trazer um estímulo que vai iniciar um potencial de ação. O que é iniciar um potencial de ação? Iniciar a propagação do impulso nervoso. Sinapse inibitória, se o sinal produzido na membrana pós-sináptica for de hiperpolarização. O que é isso? É um que vai bloquear o potencial de ação, vai impedir que o impulso nervoso se propague. Então ele cessa um estímulo. Se houver um contato direto entre as membranas, nós deixamos de falar em sinapse química e passamos a falar em sinapse elétrica. Nota aqui de novo, ó, aqui é o término de um axônio e aqui é o início da outra célula, pode ser um dendrito. E o quadradinho de novo é o aumento. Nota que agora, olha aqui a membrana do axônio, ó, entrando em contato direto com a membrana da outra célula. Ó. Não tem mais a fenda, há um contato direto. Existem proteínas que comunicam essas duas membranas e permitem que determinados sinalizadores possam ser passados diretamente de uma célula para outra. Nesse caso, nós falamos em sinapse elétrica. Tipo de sinapse em que há contato direto entre as células participantes. Não utiliza mediador químico, porque não tem fenda sináptica, não tem espaço para esses mediadores navegarem. Tá? Nas sinapses elétricas, os íons são transmitidos de uma célula a outra por junções comunicantes, que são contatos estabelecidos entre proteínas de membrana que permitem a passagem da informação direta de uma célula para outra. São comuns em invertebrados, mas não são muito comuns em mamíferos. Estão presentes no córtex e no tronco cerebral e na retina. Quando a gente visualizar o sistema nervoso, a gente vai observar o córtex e o tronco cerebral. São regiões específicas do cérebro. Tá? Retina é no fundo do olho. Então, são os locais em que nós encontramos as sinapses elétricas, que são sinapses bem mais dinâmicas, né? Bem mais rápidas. Tá? Precisam de junções comunicantes. A sinapse pode se estabelecer nos dois sentidos, ela é bidirecional, enquanto a sinapse química é unidirecional. E uma transmissão instantânea, não é lenta, relativamente, entre aspas, né? Como a sinapse química. Ela é mais rápida, muito mais rápida do que a sinapse química. Bom, então essas sinapses elas permitem que o impulso nervoso seja transmitido de uma célula para outra. Mas e esse impulso nervoso? O que é isso? O que é o impulso nervoso? Como que ele se estabelece?
O impulso nervoso nada mais nada menos é do que um impulso elétrico. Um impulso elétrico que é criado na célula, mais precisamente na membrana, e é propagado na membrana. Um impulso que se propaga na membrana e que permite estímulo ou inibição de determinadas células-alvo. Agora, um impulso elétrico que se origina de que maneira? Se origina da diferença de potencial elétrico entre íons presentes dentro e fora da célula, fazendo com que a carga da membrana possa ser alterado, criando um impulso elétrico com uma voltagem muito baixa, milivolts, mas o suficiente para promover estímulos e inibições nas células-alvo das células nervosas. Então, é um impulso elétrico que se origina das alterações nas cargas elétricas da superfície interna e externa da membrana. Essas alterações se dão devido à diferença de concentração entre íons presentes dentro e fora da célula nervosa. E essa alteração nas cargas elétricas, devido à alteração nas concentrações desses íons, é o que a gente chama de potencial de ação. Tá? O impulso nervoso é um potencial de ação sendo propagado. Mais precisamente, uma diferença de carga estabelecida devido à diferença de concentração dentro e fora da célula de íons sódio e íons potássio. Aqui a gente está observando a simulação de um impulso nervoso, ó, sendo propagado dinamicamente ao longo da membrana. E nota que está observando aqui como se fossem bolinhas entrando e saindo. Essas bolinhas que entram e saem são os íons que, ao saírem e ao entrarem, criam uma diferença de potencial elétrico, criando uma carga elétrica na membrana, permitindo assim que o impulso nervoso seja criado e propagado. Tá? Então aqui, ó, os íons que nós observamos, íon sódio e íon potássio. Os dois são íons positivos. Porém, a diferença de concentração entre esses íons é tão grande, fazendo com que a carga da membrana ela seja alterada quando houver um deslocamento desses íons de dentro para fora ou de fora para dentro. Vamos visualizar aqui com detalhes. Ó. Então, o que a gente observa? Ó, quando o neurônio está em repouso, que é um neurônio em repouso, é um neurônio que tem uma carga positiva por fora e uma carga negativa por dentro. Essa carga positiva por fora e essa carga negativa por dentro se dá devido à diferença de potencial elétrico entre os íons positivos situados fora da célula e os íons positivos situados dentro da célula. O que a gente caracteriza como neurônio em repouso. A membrana está negativamente carregada em relação à sua parte externa. Existe uma diferença de potencial elétrico, 70 mV, chamado de potencial de repouso. É o que a gente chama de neurônio polarizado. O que mantém esse neurônio polarizado? Bomba de sódio e potássio, que vai bombear ativamente íon sódio para fora e potássio para dentro. E aí mantém isso aqui, ó. Certo? Então o sódio ele é bombeado para fora e o potássio para dentro. Certo? Bom, chamaremos de potencial de ação. Potencial de ação, quando um neurônio é devidamente estimulado, a membrana torna-se permeável ao sódio. Momentaneamente, uma região do neurônio torna-se despolarizada, região intracelular positiva e extracelular negativa. Então, o que a gente observa? Ó, nós temos uma determinada região que recebeu um estímulo. Quando ela recebe um estímulo, vai se abrir o que nós chamamos de canais de sódio. Os canais de sódio fazem com que o sódio entre com uma velocidade muito grande dentro da célula. Como ele vai entrar numa quantidade muito grande dentro da célula, ele vai inverter momentaneamente aquele potencial de membrana, que estava negativo por dentro e positivo por fora, não era assim? Ó, negativo por dentro e positivo por fora, quando ela está em repouso. Então, o que vai acontecer? Houve um estímulo, puf,
O que esse estímulo vai fazer? Ele vai tornar uma região da membrana despolarizada e o sódio ele vai entrar indiscriminadamente. Como entra uma grande quantidade de sódio, entra uma grande quantidade de carga positiva. E sai uma grande quantidade de carga positiva naquela região. Resultado, a entrada dessa grande quantidade de carga positiva faz com que a membrana mude a sua polarização. Aquilo que era negativo, devido à grande entrada de cargas positivas, ficou positivo. Certo? Então houve uma despolarização. Essa despolarização é o fator determinante para se criar o chamado potencial de ação. Ó, logo após a despolarização vai acontecer uma repolarização e o potencial de ação vai ser propagado. O que seria isso? Após a entrada de sódio, o potássio vai ser lançado para fora. Ó. Quando o potássio é lançado para fora, potássio é carga positiva. Ele volta a transformar aquela região que tinha ficado, ó, positiva por dentro, em negativa por dentro. Por que ficou positiva por dentro mesmo? Porque entrou muita carga positiva. Agora vai sair potássio, que também é positivo. Então aquela carga positiva excessiva que tinha entrado, ela vai sair e vai haver a repolarização. Porém, enquanto estiver acontecendo a repolarização aqui, ó, nesse ponto, no ponto da frente vai estar acontecendo novamente a despolarização. O sódio está entrando. Ó. Visualizou? E aí, quando o sódio entra, o que acontece aqui? Volta a ficar positivo por dentro e negativo por fora. Vê se está conseguindo acompanhar o raciocínio. Na região de trás, ó, primeiro foi essa região. Ficou positivo por fora, consequentemente negativo, positivo por dentro e consequentemente negativo por fora. Por quê? Porque entrou sódio. Logo em seguida a entrada de sódio nessa região aí, vai sair o potássio, o que volta a inverter o potencial. Mas na região da frente entra sódio. Então, aquele potencial de ação que tinha sido criado aqui atrás, ele voltou ao normal, mas ele foi passado aqui para frente. Visualizou? Depois que entrar o sódio aqui, vai sair o potássio. E nessa região aqui da frente, vai entrar sódio. Então, quando aqui estiver saindo o potássio, essa parte positiva volta a ser negativa, e essa parte aqui, que vai entrar sódio, passa a ser positiva. Visualizou? Então, o que aconteceu? O potencial de ação ele pulou daqui para cá, e depois vai pular daqui para cá. Então, ele vai passando como se fosse um efeito dominó, um dominó caindo atrás do outro. Então, a entrada de sódio é interrompida, ocorrendo saída de potássio. Isso faz com que o neurônio volte ao estágio normal de potencial de repouso, o que nós chamamos de repolarização. A área que despolarizou estimula a área adjacente a despolarizar. Então, essa área aqui vai estimular a da frente a despolarizar, que depois vai repolarizar, porém, estimulando a da frente a despolarizar, que repolariza e estimula a da frente a despolarizar, e vai embora. Então, o potencial de ação vai passando de um ponto para outro. E a passagem deste potencial de ação de um ponto para outro caracteriza o impulso nervoso sendo propagado. Olha aqui, de novo, ó. Olha o que vai acontecer. Entrada de sódio e saída de potássio posterior. Nota, ó, negativo por dentro. Entrou sódio, positivo por dentro. E depois, negativo por dentro de novo. Visualizou? Então, essa inversão que nós temos de sódio e potássio faz com que o impulso nervoso seja propagado. Olha aqui, ó, impulso nervoso sendo propagado, ó. É uma diferença de potencial, gerando o que a gente chama de potencial de ação, sendo propagado ao longo da membrana. A onda de despolarização, que é o que você está observando aqui, é a inversão do potencial elétrico, gerando um potencial de ação que vai sendo transmitido ao longo do axônio. E dessa maneira, o impulso nervoso vai sendo propagado.
Então, de uma forma resumida, o que caracteriza o impulso? Primeiro tem que ter um estímulo. O que esse estímulo vai gerar? Esse estímulo vai gerar uma despolarização. Essa despolarização, ela vai gerar logo em seguida uma repolarização e uma despolarização da região da frente, que depois é repolarizada e uma despolarização da região da frente. Então, essa sequência de despolarização e repolarização é o potencial de ação sendo propagado, é o impulso nervoso sendo propagado. Isso vai até onde? Até o término aqui do axônio. Quando chegar no término do axônio, o que esse impulso faz? Sensibiliza uma vesícula neurotransmissora, como a gente já viu, caso seja uma sinapse química. Ou é passado diretamente para outro neurônio, caso seja uma sinapse elétrica. A condução, como eu falei, a condução ela tende a ser saltatória. O que é uma condução saltatória? A condução saltatória ela se estabelece exclusivamente nas regiões em que não houver a bainha de mielina. Porque o axônio ele é muito longo. Então, essa passagem que a gente observa do impulso nervoso, ela só acontece na membrana. Como a bainha de mielina é um isolante elétrico, nas regiões em que a bainha de mielina estiver presente, essa diferença de potencial não se estabelece. Fazendo com que, no caso da transmissão saltatória, aconteça a inversão da polaridade, consequentemente, a criação do potencial de ação exclusivamente nas regiões em que o neurônio está, o axônio está exposto. Então o impulso ele vai ser criado aqui e salta direto para cá. Depois salta direto para o outro nódulo. Isso torna o impulso muito mais rápido. Ao invés de despolarizar todo esse axônio aqui, só despolariza o quê? As regiões do nódulo. Puf, despolarizou. Então o impulso ele fica mais dinâmico. Movimento mais ágil do impulso, que vai ocorrendo em saltos, tornando então de uma forma muito mais dinâmica. Condução saltatória, a bainha de mielina não é contínua, forma espaços isentos de mielina, os chamados nódulos de Ranvier. Nestes nódulos nós observamos despolarização e repolarização, o que facilita o movimento mais ágil do impulso ocorrendo aos saltos. Aqui é a condução saltatória. Despolarizou aqui, só vai despolarizar aqui na frente de novo. Só vai despolarizar aqui na frente de novo. Não é que o neurônio, que o impulso salta por aqui não, tá, pessoal? É que a despolarização e repolarização só acontece nos nódulos de Ranvier. Tá? E o impulso nervoso ele segue algumas regras. Então a gente vai querer dizer o seguinte: o impulso nervoso ele vai ser causado pela despolarização da membrana, além de um limiar, um nível crítico de despolarização, que deve ser alcançado para disparar o potencial de ação. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que para que aconteça isso aqui, despolarização seguida de repolarização, ou seja, para que se crie um potencial de ação e se crie um impulso nervoso, tem que ter um estímulo mínimo. Não é qualquer estímulo que promove o impulso nervoso. O estímulo capaz de promover um impulso nervoso, ou melhor, promover um potencial de ação, a gente chama de limiar de excitação. Então, os impulsos nervosos são causados pela despolarização da membrana, além de um limiar, um nível crítico de despolarização que deve ser alcançado para disparar o potencial de ação. Quer ver um exemplo fácil de entender? Eu estou falando aqui, você está ouvindo. Por que você ouve? Porque eu estou emitindo uma onda sonora que está sensibilizando o seu tímpano, criando um estímulo para o seu sistema nervoso conseguir converter aquela onda no impulso nervoso. Ele leva aquele impulso até o cérebro e o cérebro transforma aquilo ali em som audível. Agora, em qualquer volume que eu falar, você vai ouvir? Não. Vai ter um volume mínimo que você vai conseguir ouvir. Aquele volume mínimo que você conseguiu ouvir foi o volume mínimo que conseguiu estimular o impulso nervoso audível. Impulso nervoso que vai gerar um som audível. Então, aquele som mínimo, vamos colocar assim, é o seu limiar de excitação. Vai chegar um momento que eu vou emitir um som que você não consegue ouvir. Por quê? Porque não alcançou o limiar de excitação. Estímulo capaz
de criar o potencial de ação e desencadear o impulso nervoso. Agora, alcançou o limiar de excitação, você vai criar o impulso. Aí esse impulso vai até o final e vai gerar uma resposta depois. Por quê? Porque o impulso nervoso ele segue a lei do tudo ou nada. Ou o estímulo é o suficiente para alcançar o limiar de excitação e desencadear o impulso nervoso que vai se propagar por todo o neurônio, ou nada acontece. Então, se eu não excitei o neurônio, ou seja, não alcancei o limiar de excitação, o impulso não é criado e não é propagado. Se eu alcancei, ele é criado, é propagado e vai até o final. Lei do tudo ou nada. Ou você tem um estímulo que é capaz de excitar o neurônio criando o impulso, ou nada acontece. Outra característica importante é que os potenciais de ação são sempre unidirecionais. Eles sempre acontecem no mesmo sentido. Do dendrito para o corpo celular, para o axônio, para o dendrito, corpo celular, axônio. É a chamada condução ortodrômica. Potencial de ação unidirecional. E quando eu falo potencial de ação, você entenda, por favor, impulso nervoso sendo propagado. Bom, as outras células componentes do sistema nervoso são as células da glia, ou gliócitos. As células da glia, ou neuróglias, né, ou gliócitos, são células neuronais que não estão ali relacionadas à condução e propagação do impulso nervoso, mas estão dando suporte, estão nutrindo os neurônios, estão protegendo o sistema nervoso. Então, são células auxiliares do sistema nervoso. O primeiro gliócito é o oligodendrócito. O que ele faz? Reveste axônio formando bainha de mielina nos neurônios presentes no sistema nervoso central. Já mostrei isso lá atrás. É uma célula que apresenta esse aspecto. Então ela vai lá se enrolar no axônio para compor a bainha de mielina no sistema nervoso central. Também compor bainha de mielina é o papel da célula de Schwann. Revestimento dos axônios formando a bainha de mielina nos neurônios presentes no sistema nervoso periférico. Então, são duas células que auxiliam a condução do impulso nervoso, compondo a bainha de mielina. As outras células da glia, astrócitos, são células que têm esse aspecto de astro, de estrela, muito ramificadas. Tá? Tem por finalidade manutenção do tecido nervoso, nutrição dos neurônios e sustentação dos neurônios. Micróglias são essas que possuem ramificações muito numerosas e muito finas. São células de defesa, realizam atividade fagocitária. Ependimócitos são células de revestimento do sistema nervoso central. Células de revestimento do sistema nervoso central. Ependimócitos. Dessa maneira, a gente chega na região, no término dessas informações importantes, para a gente ter uma informação legal do tecido nervoso. Se precisar, revejam a aula, quantas vezes for necessário. Dúvidas, retirem com seus professores. Complementem os seus estudos com os materiais complementares, realizem exercícios. Tá? Espero ter ajudado, galera. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado sempre virá na mesma proporção do seu esforço. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!